Olá, amante do idioma, como está? Bom, começamos hoje a ver a concordância verbal. Concordância verbal é o inferno, sempre cai em concurso público. Sim, só que tem um grande problema na concordância verbal. Concordância verbal é um dos tópicos mais errados, ou seja, é um dos tópicos que mais se erra, certo? Ao longo do dia a dia, ao longo do blá blá blá, certo? Principalmente quando aparece o verbo anterior ao sujeito. Aparece anterior ao sujeito. Isso nós vamos ver ao longo das aulas, tá? Mas se eu pudesse resumir concordância verbal para você, seria quando o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mas eu não gostaria que você seguisse isso à risca. Quando o verbo concorda com o núcleo do sujeito, certo? Nem sempre isso vai prevalecer. Eu poderia falar que concordância verbal é a matéria mais bipolar da língua portuguesa, certo? Ou, costumo falar também o seguinte, numa prova entre o bizarro e o óbvio sobre concordância, opte pelo bizarro que você sempre vai acertar. Tudo bem? Bom, eu disse para você que concordância verbal concorda com o núcleo do sujeito, ok? E sempre digo que não existem hierarquias em língua portuguesa, mas na concordância verbal isso não fica bem assim. O primeiro exemplo já que eu vou começar a mostrar para você aqui, você já vai perceber que é uma matéria, vou colocar peculiar para você não desligar e sair. Presta atenção. Então, olha só. Eu tenho primeira pessoa. Você se lembra daquele sinal de maior e menor na matemática? Lembra-se que a tia falava, corta, o que der 7 é maior, o que der 4 é menor? Então, primeira pessoa predomina sobre segunda pessoa, que predomina sobre terceira pessoa. Ok? Sim? Então aqui, o que é a primeira pessoa? Eu tenho eu e nós. O que é a segunda pessoa? Tu e vós. O que é a terceira pessoa? Ele, ela, eles, elas. Tudo bem? Certo? Então olha só. É comum que isso aqui, essas coisas pequenas que eu vou mostrar para você aqui, é comum não cair, mas é comum entender o conceito. São das coisas pequenas que eu costumo aí levar para coisas maiores, seja lá o que isso possa significar para você. Mas presta atenção, se eu disser eu e tu, antes de eu começar, deixa eu só fazer um pequeno alerta. Todos os verbos que vão aparecer em concordância verbal aqui são as mesmas regras. O único verbo que tem uma regra diferente é o verbo ser. Vai ter uma concordância só dele para você. O restante, qualquer verbo segue a mesma lógica. Então aqui, eu e tu, eu tenho primeira pessoa, eu tenho segunda pessoa. Quem prevalece? Prevalece primeira pessoa. Aí você vai pensar, se prevalece primeira pessoa, então vai ficar na primeira pessoa do singular? Não. Eu e tu, por exemplo, ó, eu e tu saímos. Por que eu e tu saímos? Eu tenho primeira, eu tenho segunda. Prevaleceu primeiro. Então aqui, ó, deu nós. Como se eu falasse, nós saímos. Olha, se eu fosse concordar com o núcleo, eu tenho dois núcleos, eu e tu. O primeiro exemplo que eu dei já caiu com o conceito de concordância verbal. Então, eu e tu deu nós. Tudo bem? Sempre vai ser assim. Agora, eu falei, segunda pessoa prevalece sobre terceira pessoa. Se eu disser tu e ele, vou continuar com o verbo sair, tá? Tu e ele vai virar o quê? Vai prevalecer segunda pessoa. Tu e ele saístes. Por quê? Porque tu e ele aqui deu vós. É como se eu falasse, vós saístes. Bizarro, né? Agora, o tu, no Brasil, não é muito usado, certo? Às vezes ele é usado, o carioca usa, o nortista, o nordestino usa, né? Às vezes o pessoal do sul usa. Mas, para usar o tu queres, tu podes, isso é raro de ver. Talvez o pessoal do Rio Grande do Sul acerte sempre, mas a maioria não. Tu quer, tu pode. Por causa disto, já vem a primeira incoerência. Eu dei a regra e vou desfazê-la. Então eu posso falar também tu e ele, a terceira pessoa também pode prevalecer. Tu e ele saíram. Por quê? Tu e ele deu eles. Veja que aqui cabem as duas regras. Tudo bem até aqui? Certo? Lembre-se de que vou entender o conceito. Esse conceito depois ele prolifera. Sigamos aqui com umas coisas interessantes. Olha só. Se eu disser eu, ela, Maria e Paula. Vou pegar o verbo aqui. Eu, ela, Maria e Paula. Vou pegar o verbo de novo, o verbo viajar.
Verbo viajar eu vou complementar aqui. Como é que ficaria, você acha, com o verbo viajar aqui? Certo? No presente, que seja, não importa o tempo verbal, ok? Eu, ela, Maria e Paula, ó, viajamos. Por que eu, ela, Maria e Paula viajamos? Ele concorda com os núcleos? Concorda com os núcleos. Mas, ó, vai prevalecer a primeira pessoa, por causa do eu, independente se o eu está aqui na frente ou não, tá? O eu pode vir aqui no fim, pode vir aqui no meio, vai prevalecer a primeira pessoa, certo? Agora, se eu quiser, e eu vou querer porque eu tô com as canetas, eu posso fazer o que se costuma cobrar muito em concurso, é você entender o conceito, pegar o verbo e jogar o verbo para frente do sujeito, que é muito comum no dia a dia. A pessoa fala assim, ó, quanto tempo falta? O cara olha no relógio e fala assim, ó, falta 10 minutos. Olha o erro, faltam 10 minutos. Quantas pessoas vieram? Veio 2 pessoas, vieram 2 pessoas. É por causa disso que nas provas eles cobram muito essa forma de o verbo aparecer antes do sujeito, tá? Então olha só, vou manter o sujeito aqui, só vou deslocar o verbo para frente. Ó, mantenho eu, ela, Maria e Paula, certo? Se eu quiser, eu posso manter o viajamos. Por quê? Mantenho o viajamos aqui e mantenho primeira pessoa. Viajamos eu, ela, Maria e Paula. Só que, olha que coisa maravilhosa. Quando o verbo vem antes, ele pode ter 2 concordâncias. Vai se acostumando, tá? 2 concordâncias vai ser comum na parte de concordância verbal. Eu posso concordar com a primeira pessoa aqui e os núcleos dela prevalecem, ou eu posso concordar com o primeiro que aparece aqui. Ó, eu posso falar viajo. Viajo eu, ela, Maria e Paula. Viajo. Por que viajo eu, ela, Maria e Paula? Porque o eu está na frente aqui. Se eu inverter, ó, imagine que em vez de eu aparecesse ela, ia ficar viaja ela, eu, Maria e Paula. Isso sempre vai ser assim. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar esse conceito, o primeiro conceito, se eu inverter os verbos, muda tudo. Como assim? Então, por exemplo, ó, se eu pegar o tu e ele, coloquei aqui, certo? E vou colocar, por exemplo, o verbo ir. Verbo ir, tá? Eu posso falar, ó, vais, tu e ele, porque concordou só com o tu. Eu posso falar vão, tu e ele, porque aqui no caso deu o quê? Eles, segunda pessoa e terceira prevaleceu terceira pessoa. Ou eu posso falar, olha que lindo, ides, tu e ele, porque pode ser vós. Tu e ele deu vós. Cabem os 3. Então, é interessante que você saiba os conceitos, porque eles se mesclam numa prova. Saiba identificar o verbo. Todas as vezes que aparecer, se na sentença correta em relação à concordância verbal, que seja, vá direto ao verbo. E olha, outra dica interessante, achar o sujeito. Saiba achar o sujeito, porque a partir do momento que você sabe qual é o sujeito, para você saber se o verbo está certo ou não, é um passo muito grande. Tudo bem até aqui? São muitas coisas, nós vamos conseguir. Eu não vou correr para não ficar aí muito tenso. Vamos seguir. Uma coisa muito comum em provas de concurso é esta afirmação aqui, ó. Ela é uma das que. Por exemplo, certo? Ela é uma das que. E você vai complementar com o verbo aqui. Se eu seguir a lógica, tá? Eu vou seguir a lógica aqui do conceito gramatical. Este que aparece aqui é um pronome relativo, certo? O que o pronome relativo faz? Ele concorda com o termo anterior e joga o verbo para fazer essa concordância. Lembre-se só de uma coisa, esse das, pegadinha de concurso, não é preposição, sim? Esse das que aparece aqui é um pronome demonstrativo, ó, daquela, se for dos é daqueles e assim por diante. Se eu for seguir essa lógica, e é essa lógica que eu devo seguir à primeira vista, eu falo, ela é uma das que, falo tranquilamente, passaram.
Ela é uma das que passaram. Por quê? Eu tenho o plural aqui, eu jogo esse verbo no plural também. Vai seguir a lógica do quê? Mas, lembra que eu falei que a concordância verbal é uma coisa meio bipolar? Vamos imaginar que seja sua mãe, seja o seu pai, sei lá, sua irmã que vai falar sobre a pessoa. Sim? Vamos supor aqui, a mãe dela vai falar. Ela vai priorizar a filha, ela não vai priorizar todos. Então, tanto faz ser ela é uma das que passaram ou como concordar com esse uma. Ela é uma das que passou. Ambas estão corretas. Ambas estão corretas, tá? Na prova, o que é mais comum cair? É mais comum cair o passaram, porque o passou todo mundo fala. Então, o brasileiro tem a mania de falar no singular. Então, siga esta lógica. Esse que pode concordar com das, ou ele pode concordar com esse uma aqui e joga o verbo para o singular. As duas formas estão corretas. Lembre-se, tudo que vai para a lousa tá certo. Tudo que estiver errado, se eu escrever errado, eu já apago para não te dar ideia. Tudo bem até aqui? E aí? Tá respirando? Certo? Vamos seguir? Ótimo, sigamos. Vejamos assim. Nós temos um outro grande problema aqui em relação a sinônimos. Você se lembra de sinônimos? O que sua tia disse para você em relação a sinônimos? Ah, sinônimos é a palavra que tem o mesmo significado. Não. Sinônimos são palavras que possuem significado semelhante. Bonita e linda são sinônimos. Significa o quê? Significa que eles possuem um significado parecido. Há quem diga que linda é mais que bonita, mas são coisas parecidas. Então vamos supor assim, se eu falar dor e sofrimento, dor e sofrimento, com minha vida, sempre orações alegres, com minha vida. Não importa o verbo que vai vir aqui, tá? O verbo ser é outra história, a gente vai ter outra função para ele aí mais para frente. Qual seria a lógica de você aplicar aqui? Dor e sofrimento, isso aqui é o sujeito da oração. Se você for seguir a lógica, quais são os núcleos do sujeito aqui? Eu tenho dois, dor e sofrimento. Então, dor e sofrimento, naturalmente, você escreveria aí, acabam. Dor e sofrimento acabam com a minha vida. Ótimo, você acertaria normalmente. Esta aqui também está certa, essa aqui está correta. Porém, em provas de concurso não é isso que cai. Em provas de concurso vai fazer assim, ó. Dor e sofrimento acaba com a minha vida. Por quê? Porque dor e sofrimento são o quê? São sinônimos. Sinônimos. Significa o quê? Se eles são sinônimos, significa que pode ser uma coisa só. Certo? Tudo bem? Então eu tenho que saber o que são sinônimos. Cai um troço desse na prova, você fala, dois núcleos, identifiquei o sujeito, dois núcleos, acaba erro. Não, os dois estão corretos. Certo? Se for amor e dor. Amor e dor não é. Aí, sinônimo. Mas quem ama sofre. Não. Amor e dor só dá rima. Dor e paixão, sim. Dor e paixão são sinônimos. Ok? A paixão de Cristo. Ou você achou que a paixão de Cristo fosse a Maria Madalena? Não, né? Paixão é dor. Certo? Sofrimento. Você já se apaixonou? Já, né? Já se apaixonou na vida. Foi bom? Não. Com certeza não. Sofreu. Depois você entra aí na rede social e fala, nem valia nada isso, toda a minha dor que eu senti. Pode ter certeza. Então aqui, ó, se eu sei uma, eu sei todas. Então fique atento aqui a esses sinônimos. Tudo bem por enquanto? Ótimo. Bizarro, né? Eu sei que é bizarro. Se eu colocar aqui, vai, dor e amor, só pode ser acabam. Dor e amor acabam. Se não forem sinônimos, vai prevalecer o conceito original. Combina, concorda com os núcleos. Então aqui são dois. Certo? Vamos seguir. Aí, diante dessa jossa aqui, sabe que as pessoas que elaboram o concurso são pessoas frustradas, querem te ver no limbo? Aí eu ponho isso aqui, ó. Por exemplo, amar e fazer não a mesma coisa. Ok? Aí a pessoa se empolga. A pessoa fala assim, já se liguei. Amar e fazer, opa, dois verbos, verbos sinônimos, cuidado. Amar e fazer são verbos, a coisa já flui de modo diferente. Amar e fazer são verbos. Sendo verbos, não tem verbo aqui no sujeito, isso aqui é um sujeito oracional,
Sujeito oracional. Quando o sujeito for oracional, o verbo que vai concordar com esse sujeito oracional, o que é o sujeito oracional? É quando existir verbo no sujeito, ou seja, uma oração que faz papel de sujeito. Vai ficar sempre no singular. Amar e fazer não denota a mesma coisa. Vai ficar sempre no singular. Sempre, sempre, sempre. Perceba nas orações subordinadas substantivas, é possível que as pessoas apareçam, é viável que as coisas aconteçam, nunca são viáveis que as coisas aconteçam e assim por diante. Tudo bem? Ótimo. Sigamos aqui. Vem até aqui. Está respirando? Está tenso? Certo? É normal que essa tensão apareça. Certo? É muita coisa? É muita coisa. Por isso que o concurso público é uma coisa muito concorrida, mas foco sempre, tudo bem? Sigamos aqui. Olha só que coisa interessante. O ou, conjunção ou, é comum que as pessoas confundam como sempre sendo uma coisa de exclusão. Mas isso não pode ser levado tão à risca. Então, se eu falar isso aqui, ó, morango ou laranja, morango ou laranja Morango ou laranja, a pessoa já fica atenta aqui e vê esse ou. O que ele acha que esse ou é? Ele acha que esse ou acaba sendo exclusão. E não, perceba que o verbo que vai aparecer aqui, certo? É apraz ou aprazem, me dão prazer ou não, são os dois que dão prazer. Esse ou que aparece aqui para você tem valor de e. Então, morango ou laranja me aprazem. Porque esse aqui tem valor de e. Esse ou é muito comum aparecer como valor de exclusão. Esse ou tem valor de inclusão. Inclusão, para que você aí perceba que nem sempre é como a gente acha que é. Tá? E aí, sabe o que muitas vezes as bancas fazem, principalmente a ESAF? Ela mescla amar ou fazer e fala, isso aqui tem valor de inclusão e joga você propositadamente para colocar aqui no plural. E não, tá? Cuidado, certo? Cuidado na hora de ler a oração. Gramática ou literatura me dão prazer, matemática ou química me apavoram, certo? É essa ideia. Fique atento a esse ou para ver se tem valor de inclusão. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Bastantes coisas, né? Nossa, eu adoro essas coisas, bastantes coisas. Sigamos aqui com muito mais diversão. Bom, eu falei ali sobre morango ou laranja, certo? Sigamos aqui. Outra coisa bizarra. Você se lembra de aposto? Não. Existem 3 tipos de aposto, certo? Tem esse aposto aqui, ó. Olha que coisa interessante. Eu falo cinema, música, arte, dança, tudo me. Cuidado. Talvez você acerte já direto isso aqui, sem precisar da explicação. Sim, mas perceba aqui uma coisa. Essa palavra tudo que aparece aqui é um aposto. Ele resume isto aqui, ó. Se a pessoa muitas vezes sabe gramática, opa, encontrei tudo isso que está aqui, ó, tudo isso que aparece aqui, ó, é sujeito. E sujeito composto. Sujeito composto. Aí ele vê 1, 2, 3, 4 núcleos. Opa, tô esperto, vou concordar no plural. Cuidado. Não, é o único momento em que o verbo não concorda com o núcleo do sujeito, vai concordar com o aposto. Então tudo me agrada. Tudo me agrada. Vai concordar com o aposto. Isso aqui vale para qualquer tipo de exemplo, tá? Papai, mamãe, João, Maria, ninguém apareceu. Lembre-se que eu quero que você atente ao seguinte, eu dou um exemplo aqui, não decora, tudo bem? Porque se eu decorar, cai uma coisa diferente, você se estrepa. Entenda o conceito, conseguir identificar o conceito nos demais exemplos, tá? Porque se a pessoa fica num exemplo só, não vai cair o exemplo que o professor deu para você em aula. Aí o que você faz? Leva esse exemplo para debaixo do braço, leva para a prova, olha para o exemplo, você não tem, fala, não sei, eu só sei com isso aqui. Então a mesma história. Se eu der outro exemplo, colocar aqui tudo, uma coisa, e aqui no plural, ó, se aqui for plural, o verbo concorda no plural. Vai seguir esse nível de concordância. Tudo bem até aqui? Sem problemas?
Bom, espero que continue sem problema. Sigamos aqui. Olha que interessante também. Não sei você, mas eu gosto de concordância. Gosto muito de concordância. Olha que legal. Vamos imaginar aqui, ó. José com o cão. José com o cão. Aí você tem que ver a concordância que vai ser feita aqui. José com o cão. Vou pegar o verbo sair. Você colocaria saiu ou saíram? O normal é que você fale o quê? O normal é que você fale saiu. José com o cão saiu. Porque você fala José saiu e levou o cão. Cuidado com a concordância aqui. Por causa deste com, é como se fosse e. Certo? Então, mas por causa desse com valor de e, que está fazendo aqui uma adição, está adicionando, há duas concordâncias. Eu posso falar saiu, porque ele pode concordar, ó, com um dos núcleos, ou se eu quiser, eu posso também falar saíram. Que aí ele concorda literalmente com os dois. Então, somente com o com. Se tivesse José e o cão, só poderia ser José e o cão saíram. Mas por causa do com, ambos estão corretos. Agora, eu posso pegar esse com cão e jogar para depois do verbo, certo? Eu posso falar muito bem, ó. José com o cão. Aí sim, José saiu, que aí só concorda com José. Mudou, olha que legal. Mudou a gramática, mas manteve a semântica. É a mesma coisa. José com o cão saiu e José saiu com o cão, a semântica é a mesma. Não mudou em nada. Tudo bem? Bom, e chegamos aqui à última parte antes dos exercícios, que é a que é mais comum cair. E é mais comum cair porque as pessoas erram. Por quê? Porque valem duas concordâncias. Então, se eu falar, por exemplo, ó, a maioria das pessoas, olha só que coisa interessante. A maioria, eu não gosto dessa regra, porque eu seguiria à risca o conceito de concordância verbal. A maioria das pessoas, quando aparece aqui, essa forma, eu tenho o coletivo e o determinante. Quando eu falo a maioria das pessoas, você concorda que pela lógica eu tenho, 10 pessoas. Se eu falo a maioria delas, significa que devem ser de 6 a mais. Então tem mais de um. Mas não faça contas em concordância verbal. Eu posso falar, a maioria das pessoas ama, porque eu sigo o normal, concordo com o núcleo do sujeito, concordo com maioria, ou eu posso falar, a maioria das pessoas amam, que eu posso concordar com o determinante, com o adjunto adnominal aqui. Então, olha só, tanto faz essas duas concordâncias, a maioria das pessoas amam, a maioria das pessoas amam. Tudo bem? Diferente de eu colocar a saúde dos médicos, não é a parte pelo todo. A saúde dos médicos é uma coisa, a maioria das pessoas não. Eu tenho o coletivo pelo determinante. O que eu quero? Não decora a maioria das pessoas só. Na prova cai um troço desse, por exemplo, ó. Parte dos alunos. Aí a pessoa fala, não, eu só sei a maioria das pessoas. Eu não sei se a concordância é a mesma. A concordância é a mesma, porque, ó, a maioria das pessoas, o coletivo e os determinantes, e o coletivo e os determinantes. Parte dos alunos não é um aluno só, mas vale a lógica. Qual que é a lógica? Parte dos alunos. Parte, sei lá, apareceu? Sim, parte apareceu. E dos alunos apareceram. Tanto faz um como o outro. Parte dos alunos apareceu, um grupo de mulheres veio, um grupo de mulheres vieram e assim por diante. Sim, é uma coisa meio bizarra. Nossa, correria, né? Você achou? Eu também achei. Mas o tempo urge. Eu dividi aí a concordância passo a passo para que nós consigamos entender tudo, ok? Bom, chegou a hora de testar se você realmente entendeu. Vamos aos exercícios. E aí, amante do idioma, como é que foi? Tranquilo? Bom, só resta agora corrigir para ver se você foi bem. Acompanhe comigo aí a leitura do exercício. Assinale o erro de concordância verbal. Letra A, os produtos do estoque estragaram. Letra B, aqui faz verões insuportáveis. Letra C, grande parte das lojas fecharam. Letra D, sumiram eu, o irmão e as crianças. Letra E, amor e paixão incomodam os infelizes. Bom, preste atenção. Para achar o erro, ok? Letra A,
os produtos do estoque estragaram, certo? Aqui só cabe uma concordância, não é a parte pelo todo, tudo bem? Vai concordar, o verbo está no plural porque ele concorda com produtos, ok? Então essa aqui a resposta está correta. Letra B, aqui faz verões insuportáveis. Faz verões, correto, ó, verbo impessoal, seria, cuidado para não colocar fazem, aí a sentença está correta. Letra C, grande parte das lojas fecharam, ó, grande parte das lojas fecharam, caberiam duas concordâncias. O fecharam está concordando com lojas, ok, mas poderia ser fechou, para concordar com parte, certo? Vamos pular D? Letra E, amor e paixão incomodam os infelizes, tá? São sinônimos, ok, tá no plural, mas poderia também aí estar no singular, por serem sinônimos, certo? Aqui que está correta, letra D, sumiram eu, o irmão e as crianças, olha o erro, dois erros aqui. Primeiro, tem eu, vai prevalecer a primeira pessoa, ou você coloca sumimos, certo? Sim, ou sumi, porque concorda com o primeiro, certo? Resposta errada é a letra D de Dercy, de aba. Sim? Bizarro? Foi bem? Bom, vamos acompanhar a leitura do próximo exercício. Quanto à concordância verbal, escreva 1 nas orações corretas e 2 nas incorretas. Aquele romance foi um dos que mais me agradaram. Não se ouvia murmúrios no salão de festas. Se não me engano, faz 2 anos hoje que fui contratado. Durante a reunião, falou o diretor, o secretário e o motorista. Que seria de nós se não fosse os amigos? De novo, os números das nossas vidas, né? Então vejamos, olha aqui. 1 para correta, 2 para errada. Aquele romance foi um dos que mais me agradaram. Olha aqui, ó, um dos que mais, o que, ligando dos, a me agradaram. Então aqui, correta. Número 1. Não se ouvia murmúrios no salão de festas. Olha, esse se é um pronome apassivador. O sujeito está aqui, ó, no plural. Então seria não se ouviam murmúrios. Isso aqui é número 2. Se não me engano, faz 2 anos hoje que fui contratado. Mesma coisa, o verbo impessoal. Faz, está correto. Número 1. Durante a reunião, falou o diretor, o secretário e o motorista. Tanto faz ser falaram, porque são os 3, ou concordar somente com o primeiro que aparece aqui, certo? Então isso aqui também está correto. Que seria de nós se não fosse os amigos? Olha aqui, ó. O que seria de nós se não fossem os amigos, né? Por causa de os amigos estar no plural, isso aqui está errado. Isso é 2. Então vamos lá, ó. 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2. Veja, eliminei essas 3. Resposta correta. Letra 1, 2, 1, 1, 2. Resposta correta. Letra A. Eu falo toda hora esse número porque eu odeio números, certo? Eu me confundo com eles. Espero que esteja tudo bem e faça da concordância o seu lema de vida também. Um abraço e até a próxima.